Olá, eu sou o Ice. Neste vídeo nós estaremos fazendo uma análise bem detalhada de todas as criaturas reveladas no trailer até o momento. Embora eu tenha prometido uma review completa de tudo, o trailer está grande demais. É tanto conteúdo que se fosse para fazer tudo em um único vídeo, daria mais de 1 hora. Portanto eu vou dividir em partes, a primeira parte sendo das criaturas. Seguindo na ordem do trailer, nossa primeira criatura é o herbívoro misterioso. Esse dinossauro herbívoro será a primeira criatura de Tier 5, ou seja, maior que iguano, estiraco e parassauro atual, que iremos falar mais sobre no decorrer do vídeo. O herbívoro misterioso será bem resistente, tendo bastante HP, uma movimentação decente para o seu tamanho, porém um giro muito pobre, semelhante ao Carnotauro. Seus ataques serão baseados em dano bruto e um pouco de sangramento. Fique a dica. Deixem nos comentários qual criatura vocês imaginam que ele possa ser. Rinkenia será o primeiro onívoro e a segunda criatura de Tier 2, o outro sendo o Denonico, o único Tier 2 no jogo até então. O Rinkenia com certeza não será uma criatura para PVP, sendo muito fraco e frágil para se defender, preferindo sempre fugir, sendo muito rápido e ágil. Você pode estar pensando, esse dinossauro é só um lanchinho fácil. Bom, se você gostar de lanchar ossos e penas, já que o Rinkenia não terá muita carne para alimentar nenhum tipo de carnívoro. Em vez disso, o correto a se fazer quando ver um Rinkenia é ser amigável, pois o Rinkenia tem uma habilidade única e especial. O Rinkenia pode se agrupar com qualquer tipo de criatura, e também pode compartilhar toda a experiência coletada entre os membros do seu grupo, fazendo dele um ótimo suporte e companhia. O primeiro carnívoro de Tier 5, esse grande tiranossauro será um predador de emboscada, usando sua mecânica de atordoamento para capturar suas presas. O Tarbossauro será capaz de correr por um curto período de tempo, tendo que fazer o primeiro ataque valer a pena. O seu atordoamento não irá imobilizar a presa, e sim apenas bloquear habilidades, como as penas defensivas do Notronichus, investidas, dashes e instâncias defensivas, como as dos anquilosaurídeos. Esta habilidade será principalmente e muito focada para os tiranossaurídeos. Um carnívoro de Tier 3, o Concavenito será algo equivalente a um Kendro carnívoro, tendo seu combate totalmente voltado ao sangramento. Rápido, ágil e frágil, esse dinossauro terá de contar com suas mordidas de sangramento potente, evitando golpes que o poderão tirar de batalha facilmente. Ainda que não tenha a capacidade de fazer mergulhos, sua velocidade de natação será relativamente boa, fazendo da água uma boa opção para fugas ou perseguições. Um onívoro de Tier 3 de alta mobilidade, tendo menos HP que um Campto, porém com mais potência de combate. O Strution Mimo poderá ser colocado entre o Denonico e o Utahraptor, em comparação de força. Seus ataques serão uma combinação de dano bruto e sangramento. Esse dinossauro será perfeito para quem ama causar uma confusão e sair impune. Maiasauro será uma adição especial para quando os ninhos chegarem ao jogo. Um herbívoro de Tier 4, suas estatísticas serão bem semelhantes ao para atual, embora um pouco mais focado em combates próximos. Sua habilidade Pai Protetor lhe garantirá um grande buff de dano quando estiver perto de ninhos ativos, mesmo quando estes ninhos pertencerem a outros membros do grupo. Tenha em mente que esse buff será consideravelmente alto, então pense 2 vezes antes de mexer no ninho de uma mamãe maia. Ceratossauro. Um carnívoro de Tier 3 será o primeiro animal do jogo a ser capaz de infligir infecções. Robusto e um pouco lento, o Ceratossauro será um dos mais resistentes do seu Tier, podendo até ser comparado a alguns Tier 4 menores. Sua habilidade de infecção o fará de um predador oportunista e volátil. Não sendo tão bom em lutas, ele terá de contar com a sorte de encontrar presas vulneráveis à sua infecção letal. A infecção inflige fraqueza física ao alvo,
reduzindo o dano, resistência e piorando o gasto de comida e água. A severidade da infecção é baseada no valor total de fome e sede. O quanto mais vazio, pior será a infecção. Herbívoro de Tier 5, o Estegossauro será o maior herbívoro capaz de infligir sangramento pesado aos seus inimigos. Ele não será tão móvel quando estiver correndo, mas com certeza será um grande perigo se aproximar de um, por conta do alcance de sua longa cauda pontiaguda. A quantidade devastadora de sangramento que ele pode causar é melhor usada defensivamente. Um anquilossaurídeo de Tier 4 que habitará as terras quentes do deserto. Saixena será o primeiro dinossauro a receber a habilidade defensiva ao se agachar. Quando agachado, grande parte do dano recebido será anulado. Seu estilo de gameplay será puramente defensivo. Ele dependerá de sua alta saúde, armadura, dano bruto e resistência. Enquanto agachado, Saishane ainda poderá se defender com sua cauda poderosa, mas lembre-se de proteger sua parte frontal. Danos direcionados à cabeça podem ser um grande problema. O famigerado Mega Raptor de Tier 5 usará suas poderosas garras afiadas para infligir alto sangramento às suas presas. De extrema agilidade, Mape terá uma ótima movimentação e giro preciso. Ele será um tanto frágil para o seu tier, tornando seu combate fortemente focado na habilidade do jogador, usando da sua movimentação e agilidade. Não é recomendado que ataque criaturas de dano em área. Evite receber dano a todo custo e abuse da sua potência como um dinossauro sangrador. Thalassodromel será a primeira introdução dos jogadores à mecânica de voo. Este pterossauro de Tier 2 não irá representar muita ameaça para a maioria dos dinossauros e criaturas, com exceção de filhotes e criaturas de Tier baixo, pois ele terá um bônus de dano contra essas criaturas. Sua dieta consistirá em criaturas menores, filhotes, iás, ovos e peixes. O primeiro Tier 1 na lista, Rascaraptor será como um patinho perambulando pelos rios e lagos do pré-história. Pequeno e rápido, ele será um dos semiaquáticos mais rápidos e ágeis, sendo também muito ágil em terra, mas precisando de água para escapar de ameaças terrestres, como outros raptores maiores. Sua habilidade especial será poder correr brevemente sobre a superfície da água, quando entrar em contato pela primeira vez. Ele também poderá nadar e mergulhar, porém seu oxigênio baixo o impedirá de ficar submerso por muito tempo. Um dos, se não o dinossauro mais requisitado pelos jogadores, o Espinossauro, o piscívoro carnívoro de Tier 6. Ele será o ápice dos aquáticos, uma criatura pesada e lenta, o equivalente a um Rex aquático, com seus status equilibrados entre sangramento significativo e dano bruto. Este pode vir a ser o primeiro Tier 6 no pré-história, mas isso dependerá de acordo com o desenvolvimento do jogo e a direção em que vai tomar. O Dimorphodon será um pequeno insetívoro. Ele será habilidoso tanto em correr quanto em voar. Suas habilidades e estilo de vida podem ser comparados ao de um peru selvagem, sendo uma criatura que geralmente pode ser encontrado no chão caçando insetos, mas que é capaz de voar por períodos curtos ou médios, para viajar ou escapar de perigo. E o tirano será provavelmente a primeira criatura a habitar o novo bioma de montanhas alpinas. Adaptado para climas frios, o Yutiranos receberá um pequeno buff enquanto estiver no seu bioma designado, mas ainda poderá se aventurar por outras regiões do mapa, sem problemas. Sendo um grande carnívoro de Tier 5, sua força irá se igualar à do Tarbossauro, talvez trocando um pouco do seu dano bruto por uma porção de sangramento. Deinoqueiro será o maior herbívoro piscívoro do jogo. Ele será capaz de nadar e mergulhar em busca de peixes e plantas aquáticas. Esse dinossauro de Tier 6 gigante será o contraponto de outros apex aquáticos,
como o espinossauro e grandes crocodilianos. Este pequeno crocodiliforme herbívoro de Tier 1 será provavelmente o primeiro animal capaz de se enterrar em tocas. O Simosuchus usará de suas tocas como uma forma de se esconder das ameaças ou buscar proteção. Uma vez lá dentro, Simosuchus poderá usar sua habilidade defensiva, anulando todo o dano recebido de qualquer pequeno animal que tenha conseguido invadir sua toca. Quando em falta de uma toca, Simosuchus poderão usar a opção de mergulhar na água para fugir de predadores terrestres, tomando sempre cuidado para que o perigo também não esteja na água. Atopodentatus será um pequeno réptil herbívoro de Tier 2, vivendo quase exclusivamente na água. Ele será extremamente ágil, porém lento e desajeitado quando em terra. Atopodentatus serão incapazes de sobreviver longe da água por conta de sua frequente necessidade de umidade. Para compensar, sua habilidade especial de dardo o fará com que possa se lançar para fora da água em uma breve explosão de velocidade, permitindo que ele se atire para o topo de pedras altas, a salvo de predadores abaixo. Primariamente terrestre, o Fasolosucho será um grande predador de Tier 4. Ele também será capaz de nadar e mergulhar, porém performando melhor em terra. Para desbloquear esse animal, o jogador terá de alcançar uma conquista ainda indecisa. Isso o tornará uma criatura rara e incomum de se ver. Não se tem muita informação sobre o Acro, mas é confirmado que ele será o maior carnívoro sangrador do jogo, sendo um Apex de Tier 6 com gameplay amplamente focado em sangramento. O Galimimo será o maior dinossauro herbívoro orientado para a velocidade. Ele terá grandes explosões de velocidade para o seu tamanho de Tier 4, mas isso será equilibrado com seu pobre raio de giro, fazendo assim difícil que ele consiga perseguir e matar criaturas menores facilmente. Um grande predador de Tier 6, semelhante ao espinossauro em status, porém mais habilidoso em águas rasas. Devido ao seu formato achatado, Deinosuchus poderão se movimentar facilmente em rios e lagos rasos, sem ter que levantar para tocar o fundo. Isso o dará muita vantagem contra outras criaturas mais altas. Seu papel no jogo ainda não é 100% confirmado, pois ele pode ser substituído pelos Sarcosuchus. Esse raptor de Tier 1 será possivelmente a menor criatura do jogo. Incapaz de voar, o Microraptor será um pequeno carnívoro insetívoro, com adaptações para planar. Ele será um ótimo escalador, podendo subir até mesmo superfícies verticais, como árvores, pedras e penhascos. Essa habilidade pode não ser introduzida junto ao lançamento, mas será presente em uma atualização posterior. Ainda que não possa voar, o Microraptor poderá planar pelo ar, usando o impulso para receber um pouco de velocidade e altitude, mas não tanto quanto um voador. O Pack será um herbívoro de Tier 3, veloz e habilidoso em saltar. Ele será adequado para escalar terrenos íngremes e montanhas, onde ele poderá se aproveitar de sua habilidade especial. Diferente da investida de grandes ceratopsídeos, em vez de causar dano ou sangramento pesado, sua investida única causará knockback, podendo empurrar seus inimigos dos penhascos e montanhas onde vive. O infame Tiranossauro será um grande carnívoro de Tier 6, possivelmente o apex mais resistente. Ele será um caçador de emboscada, assim como o Tarbossauro, com pouca energia para correr por longo tempo, mas alto poder bruto e saúde. Sua presença será algo a se temer. Yangtionossauro será um carnívoro de Tier 5. Como outros do seu tamanho, ele será grande, lento e resistente. Ele dependerá principalmente do dano bruto e sua mordida infecciosa. Yang será projetado para caçar preferencialmente saurópodes e outras criaturas grandes, usando sua habilidade de infecção semelhante ao Cerato.
Um carnívoro insetívoro de Tier 1, Beelzebufo, será apenas um sapo bobo. Para obtê-lo, você terá de encontrar todos os sapos escondidos pelo mapa. Esse anfíbio desengonçado não será capaz de fazer muito, a não ser comer bebês. Para escapar do perigo, Beelzebufo terá uma ótima natação. Em campo aberto, a defesa do Beelzebufo contra predadores virá de sua pele tóxica e carne venenosa. Dreadnoughtus. Um saurópode de Tier 8, esta será a maior e mais resistente criatura do jogo. Ele só poderá ser desbloqueado por uma série de conquistas, e não por meio de compra. A espécie ocupando esse papel pode vir a mudar por outra de tamanho semelhante, mas Dreadnoughtus é a primeira em mente. O maior voador do jogo, um carnívoro de Tier 4, Quetzal será um predador de perseguição. Sua preferência em presas serão criaturas menores, fracas e feridas, se comportando como um abutre oportunista. Quando no chão, Quetzal poderá correr por curtos períodos de tempo, em ordem de perseguir e capturar suas presas. Mas fique atento, quando alçar o voo, ele terá dificuldade e exigirá mais impulso e esforço para decolar. Se predadores o encontrarem solo, sem energia para voar, esse poderá ser seu fim. Para o final, eu reservei apenas criaturas que não possuem descrição o suficiente para comentar sobre, mas que são planejadas de entrar no jogo. Sendo assim, irei apenas mencioná-las aqui, sendo estes Sauropelta de Tier 3, Amargasauro ou Bajadasauro de Tier 5, Triceratops de Tier 6, Diplodocus de Tier 6, Anquilossauro de Tier 6, Pachyrhinosauro de Tier 5, Terezinossauro de Tier 6 e Saltasauro de Tier 5. Como bônus, vale a pena mencionar duas criaturas que já existem no jogo, mas que logo em breve receberão um update visual, novas habilidades e até mesmo novos status. Este sendo Styracosauro e Parasaurolofo. Após seu update, o Styracosauro será um pouco mais rápido, ágil e menos resistente. Ele contará com sua nova habilidade, uma investida devastadora que irá infligir grandes quantidades de dano e sangramento. Carnívoros que o enfrentarem devem se aproveitar de oportunidades para o atacar por trás e evitar seus golpes. Caso se sair na pior, um Styraco experiente pode usar sua investida como forma de escapatória, usando a alta velocidade à sua vantagem, e fugindo para longe. Ele também infligirá um novo status negativo para os seus inimigos, chamado Gore. O Gore irá piorar drasticamente o sangramento, fazendo com que se mover constantemente seja muito perigoso quando estiver ativo. O Parasauro irá mudar muito de acordo com seus níveis. Conforme subindo de nível, o Parasauro receberá mudanças drásticas em tamanho, saúde, dano, velocidade, resistência e mobilidade, passando por todos os tiers, de 4 a 6. Ele passará de ser um lutador veloz e diversificado para um tanque forte, lento e desajeitado. Isso é tudo que deu para juntar, pessoal. Espero que isso tenha ajudado quem tinha dúvidas sobre as criaturas, já que o tradutor do Google não é uma das melhores opções para traduzir. Obrigado por ter assistido até o final. Caso estejam interessados em dar uma olhada no trailer por conta própria, vocês poderão encontrar o link na descrição ou nos comentários fixados. Junte-se a nós no nosso servidor do Discord e divirta-se jogando o nosso jogo. Links na descrição. Até logo!